Você passou dos 50 a mais, tem um idoso na família, você tem medo de cair? Cair mesmo, isso mesmo, cair de forma física. Cair na rua, cair na escada, cair no banheiro, tropeçar no tapete da sala. Você já deve ter percebido que às vezes falta um pouco de equilíbrio, a força muscular já está diferente, aquele tapete que você nem percebia durante o dia já passa a ser um objeto que você tropeça. O tapetinho do banheiro é outro agravante na madrugada, na hora de você fazer o seu xixi. E você começa a andar aí com um fantasminha atrás de você. O risco da queda. E eu sei que você já conhece algum idoso que caiu e nunca mais foi o mesmo. Precisou colocar uma prótese no fêmur, precisou usar um recurso para auxílio da marcha. Marcha, um nome científico para o que a gente chama de andar. Então esse idoso passou a usar um andador ou passou a usar uma muleta, uma bengala, de todo modo, algo que assusta. A sensação de perda de independência com esse risco da queda. Bom, é esperado que com o passar do tempo no processo de envelhecimento, você perca sim as suas habilidades de equilíbrio, que reduza a sua força muscular, a sua mobilidade, a sua resposta articular também muda e você passa então a ter um certo receio. Subir no ônibus já está mais difícil, deixar de usar um corrimão assim numa escada comum já fica mais complicado, até a escada rolante parece um pouco mais rápida do que antes. São perdas funcionais esperadas, mas que podem ser treinadas. Normalmente, o risco de queda vem acompanhado de uma perda de força muscular. Se você também às vezes mudou de óculos, passou a usar um óculos multifocal, também você pode sentir que parece um pouco estranho no começo e você também tem medo de cair. Bom, a grande dificuldade é como a gente avalia esse risco de queda muito antes da queda acontecer. Normalmente a gente só para pensar depois que aconteceu. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e hoje eu quero falar para você e trazer um assunto assim de extrema importância. Eu quero falar para você hoje não ter medo. Eu quero pedir que você conheça 5 perguntas que você pode responder, que vai acender um alerta aí para que você procure uma ajuda profissional. Lembre sempre que esses meus vídeos são para te ajudar a ter consciência e que nada substitui uma consulta com um profissional habilitado. Neste dia de hoje, eu quero que você comece a entender que existe uma síndrome do idoso frágil, que acontece antes da queda. E a síndrome do idoso frágil muitas vezes não é comentada quando você vai numa consulta, porque a sua tendência quando você procura um profissional na área da saúde é sim buscar alguns exames, talvez você goste de ver as suas imagens, um raio-x, uma densitometria óssea, uma ressonância magnética. E muitas vezes você deixa de se preocupar ou não conhece, e é desconhecimento mesmo, perguntas funcionais que podem te ajudar a entender se você está chegando a desenvolver uma síndrome do idoso frágil ou se é uma questão pontual, que você precisa de uma orientação melhor do seu treinador de educação física, de uma reposição, de uma suplementação do seu nutricionista, do seu geriatra, mas este nosso bate-papo é para que você responda para mim estas 5 perguntas. Vamos lá? Acompanha comigo a imagem. Hoje a gente está falando aqui nessa imagem, uma imagem muito visual, eu gosto demais. Essa imagem foi gerada pela inteligência artificial de um conteúdo do Gericlass, uma plataforma que ensina muitas e traz muitas informações sobre geriatria e gerontologia. Na geriatria e na gerontologia, nós temos uma escala chamada Frail, que é um rastreio rápido de fragilidade de idosos. Uma ferramenta importante de triagem rápida, quer dizer,
O que é uma triagem? É uma avaliação que você faz para identificar uma possível gravidade de um quadro. Assim como quando você vai ao hospital, você passa lá numa antessala e os seus sinais vitais são medidos. Sua febre, sua pressão arterial, sua oxigenação, e ali é determinado para que tipo de emergência você vai ser direcionado. Bom, aqui nós temos também essa ferramenta de triagem rápida que você leva exatamente 5 minutos para fazer. Então, chega de preguiça, pega teu caderninho e bora para essas 5 perguntas que são o que a gente chama de autorrelatadas. Quer dizer, você mesmo consegue identificar se você tem alguma semelhança nesses quadros. Aqui o nosso objetivo é identificar o risco de fragilidade, sem a necessidade de um teste físico ou sem um equipamento muito complexo. Vamos para as siglas? Eu gosto muito de usar essa relação da sigla com a imagem, com a descrição. Vamos lá comigo. O primeiro F é de fadiga, isso mesmo, porque se você está aí muito apático, eu pergunto para você se você começa a se sentir muito cansado a maior parte do tempo, mesmo depois de uma noite de sono, parece que está faltando alguma coisa, e aí você então começa a se sentir de verdade fadigado. Fadiga vai além daquele cansaço pós o exercício físico. É normal você subir uma escada, ir à feira, descarregar as compras do carro e se sentir cansado, mas esse cansaço passa com o repouso, ou o seu cansaço passa após uma noite de sono. A fadiga, ela persiste, ou seja, você se sente fadigado pela manhã, após o almoço, à noite e já começa a deixar de fazer coisas que antes você tinha prazer. Bom, aqui é um ponto importante porque você vai começar então, se você não parou para se observar, aqui é a sua grande oportunidade de parar para começar a se perceber. Bom, a nossa segunda lista e a nossa segunda pergunta da escala Frail é o R de resistência. Aqui eu pergunto se você começa a ter dificuldade para subir um lance de escada sozinho. Será? Será que você está sempre precisando de um corrimão? Será que você chega lá no final da escada e não consegue falar, tem dificuldade de respirar, precisa de um tempo para tomar fôlego? Será que isso acontece sempre? Será que isso acontece quantas vezes por semana? Tente anotar aí. Quantas vezes você fica assim? Subir a escada passa a ser um tormento. Bom, aqui nós já temos 2 itens importantes da sua autoavaliação. Lembrando que para toda avaliação você precisa de uma opinião de um profissional habilitado, ok? Aqui é para trazer consciência, é para trazer autoobservação e eu sempre falo, autogestão em saúde. Você precisa saber o que perguntar em uma consulta com um profissional. Bom, aqui a gente vai avaliar agora a terceira pergunta, é a letra a letra que corresponde à ambulação. Isso mesmo, você não ouviu errado não. O ato de ambular é um ato de caminhar uma quadra, um quarteirão sozinho. Você consegue? Ou tem dificuldade para andar um quarteirão? Ao final desse quarteirão fica lá, muito esgotado. Talvez sinta um pouco de tontura, um tremor na perna, talvez precise se sentar, tenha dificuldade de respirar ou de falar. Até aqui, 3 pontos importantes do seu dia a dia que às vezes pode passar desapercebido. Bom, aqui a gente está falando sobre as perdas funcionais que você começa a sentir e às vezes não as observa. Falamos da sua fadiga excessiva, da resistência e da ambulação. Eu quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto. O ponto de doenças. Será que hoje você possui 5 ou mais doenças crônicas diagnosticadas? Quer dizer, você tem lá uma hipertensão arterial, uma diabetes, uma alteração de colesterol e o que mais você tem? Será que você está obeso? Será que você tem uma alteração vascular? Será que você tem uma alteração de tireoide?
Muitas vezes a gente não relaciona as doenças crônicas com as nossas perdas funcionais. E aqui está um problema. Essas perdas funcionais são silenciosas. E é por isso que quando a gente vai fazer o teste de fragilidade em idosos, essas doenças são importantes. Normalmente, o idoso frágil, além dele ter esses 4 pontos aqui positivos, ele também toma uma polifarmácia. Quer dizer, às vezes, ele nem sabe por que toma tanto remédio. E a minha pergunta é, você está se tornando assim, parecidinho com esse idoso que eu estou te falando? Aqui precisa de atenção, por quê? Porque às vezes, no seu dia a dia, no seu ímpeto de não mostrar uma fragilidade, você vai silenciando pontos importantes que você tem a olhar, a cuidar, a procurar um profissional habilitado para isso. Vamos para o quinto ponto? O quinto ponto é a perda de peso. Isso mesmo. Será que houve uma perda involuntária de peso que seja superior a 5% do seu peso neste último ano? Pare para observar. Há um ano atrás, qual era o seu peso? E agora? Às vezes, você perdeu peso e não mudou absolutamente nada em sua rotina. Continua comendo os mesmos alimentos, continua tendo uma rotina muito parecida e simplesmente você perdeu peso. Esses 5 pontos, eles são pontos fundamentais para que você entenda por que você precisa cuidar desta fase que é tão importante, a sua maior fase de vida, o seu maior tempo de vida. Mas a gente precisa entender que conforme essa perda vai acontecendo, você pode agir. Aqui o meu objetivo é trazer essas 5 perguntas para que você desenvolva aí um estado de alerta. Dependendo do seu estilo de vida, essa escala sim vai parecer um pouco mais aparente. E aí então dá tempo de mudar, tá bom? A minha mensagem é: dá tempo de mudar. Basta você tomar as rédeas da sua vida, procurar um bom profissional e definir aí um plano de trabalho. Pode ser que você tenha que fazer algumas mudanças de rotina mesmo, de sono, de horários de acordar, talvez você precise reorganizar a sua alimentação, melhorar a frequência que você se alimenta, a sua quantidade de água, de ingesta de água. Então, será que você bebe água todos os dias ou você só bebe água de noite? E aí depois reclama que faz xixi na madrugada. Então, vamos observar esses 5 pontos. Fadiga, se você está muito cansado a maior parte do tempo. Como está a sua resistência para subir um lance de escada. Se você consegue caminhar uma quadra sozinho. Se você tem 5 ou mais doenças crônicas diagnosticadas, e provavelmente você toma medicação para elas. E se você perdeu peso. E agora vamos para a pontuação e conduta clínica. Vamos lá, aqui é uma conduta de informação. Eu volto a falar, nada substitui uma consulta profissional. Se você não tem nenhum desses itens, parabéns! Você tem muita robustez. A sua saúde está com uma saúde do que a gente chama de uma manutenção preventiva, ok, é como o carro. Seu carro aí, o seu motor interno está funcionando plenamente. Se você tem 1 a 2 pontos, a gente está falando de uma pré-fragilidade. A gente precisa intervir de forma precoce, de forma rápida. Aqui você vai precisar de um profissional. Busque um geriatra, busque um profissional que consiga te ajudar na reorganização da sua rotina. Busque, você talvez vai precisar sim de um exercício mais orientado na academia, não adianta fazer aqueles treinos prontos porque isso não vai te ajudar. Aqui você precisa ganhar força muscular, controle dessas doenças, um acompanhamento melhor dessas funções. Bom, e se você tem de 3 a 5 pontos instalados já, você já deu os 3 ou 5 sims para as minhas 5 perguntas, aqui você já tem um possível diagnóstico de idoso frágil. A síndrome do idoso frágil é uma síndrome que compromete muitos idosos e limita o dia a dia,
tem um grande risco de gerar novas complicações, porque você vai começar a se colocar em situações de risco. E aqui é muito importante você entender que você precisa agir, tá bom? Eu quero que você preste atenção também nas pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes isso não é conversado, mas é uma condição comum que as pessoas idosas têm. Existe a diminuição de força, de resistência, existe uma diminuição também de uma reserva fisiológica. Então você começa a ter um conjunto de sinais e sintomas que as pessoas tendem a esconder, a colocar embaixo do tapete mesmo, porque não querem se parecer sensíveis ou mais frágeis. Mas a gente consegue observar uma lentidão no andar, a gente começa a observar muitas internações, uma perda de independência, um medo, sim, um medo de sair de casa, porque às vezes o idoso não quer falar, olha, eu tô fraco, não, eu vou ficar aqui por aqui mesmo, que tá chovendo, tá muito sol. Então comece a observar. Tudo no idoso é silencioso. Ao contrário do que acontece com as crianças, na criança a gente logo percebe que tem alguma coisa errada. Na criança a gente logo observa que tem alguma coisa diferente nessa criança. Com o idoso acontece um pouco diferente. E você? Conta pra mim. Ficou assustado? Acho que não. Eu acho que você consegue aí entender tudo que eu estou dizendo para você. O meu chamado, a minha forma de falar com você é de uma maneira bastante simples para que você entenda e pare de ter medo de identificar as suas fragilidades, ok? Vamos tomar as rédeas da vida? Anotou esses 5 pontos? Eu vou deixar descrito aqui na descrição do vídeo e eu tenho uma novidade. Eu estou lançando o nosso módulo de mentoria voltado para você entender de uma vez por todas o código da sua saúde. Para de reclamação, você vai começar a entender por que você fica doente. Eu quero você vivo, cheio de vitalidade, longevo. Quero sim que você chegue aos 90, aos 100 anos, para você me contar muita história, para a gente crescer e ter uma história de vida juntos. Então eu quero que você tira para fora, tá? Joga para fora esse medo. Reveja esse vídeo, manda para os teus amigos, curte, compartilha, me segue, dá um joinha para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda para que o canal cresça. O canal é novo porque eu tenho uma vontade imensa de levar informação para você. E você pode contribuir, eu adoro receber as mensagens, pode contribuir com sugestões, pode colocar crítica, que eu vou acolher e vou aprender junto com você, tá bom? Fica comigo até o próximo vídeo e até mais!